Good morning and good afternoon, everybody. Bom My dia name e is boa tarde para Catherine todos. Eu sou o Catricôncio, Regional Office of da, Pan American Health eh, da- Organization. do I'm the Escritório Regional Scientific da OPAS. Advisor, and I'm opening Eu today sou today's consultora de webinar, and I'm saúde blessed digital e hoje opportunity vou fazer essa to abertura do be a webinário part of the hoje. community E eu practice estou muito CRPs feliz in de the dar United bem-vindo a System todos Health vocês Organizers. dessa parte da This is a comunidade de multi-level prática e do webinar. sistema de Single saúde, person to que é a unmute who is série de available webinários que vamos in English or começar. in É um webinário Spanish. em várias línguas, vários And idiomas. Temos today's interpretação discussion focuses simultânea. A on a apresentação recommendation of principal vai Article ser 11 in em real espanhol clinical e a environment, discussão de hoje vai that is estar becoming focada increasingly na important as implementação dos countries move into NDCs, blended que em um practice. contexto clínico que virou And I would a like to cada vez extend mais our importante na prática e appreciation no to colleagues from planejamento. Chile, in particular Gostaria de Dr. estender a nossa Jorge apreciação Pacheco, para os Head colegas of the do Chile, Department of Health especialmente o Dr. Statistics and Jorge Information Days, Pacheco, Ministry of Health of líder do Chile, Departamento de and Estatística Dra. e da Paulina base Vega, dados de of saúde San do Juan Ministério da Hospital, Saúde de Chile e for a the doutora leadership and for sharing their Paulina experience Ávila with the do region. Hospital de São João pela And liderança e these experience compartilhar are a experiência especially com todo valuable mundo na região. concludes how the Essas ICE experiências works do in Chile daily são clinical especialmente workflows, valiosas including porque challenges related to olha usability como integration of funciona a systems NDCs, and the use of especialmente os multi-user desafios, forms accessible incluindo to all a nations. usabilidade dos We sistemas also recognize the e o critical uso de role these coordenação programs de work within the dados country e sua across the coordenação region. também. E temos And o it's now my protocolo pleasure também to que hand tem a over ver com to toda a Dr. Sergio região toda. Guinness, E Head of agora the é o meu Biomedical prazer dar a palavra Informatics para o Laboratory senhor at the University of Sérgio, Talca, Dr. who Sérgio will Guinness, present his líder do experience. The Laboratório floor is Informático yours, Dr. Biomédico da Sergio. Universidade de Talca, Thank you. Thank que you, vai Catherine, apresentar for a the experiência do introduction, Chile. and thank you for Doutor, tem toda a everyone for palavra. Muito obrigado, connecting Catri, in this por me webinar. apresentar. Obrigado com todos por ingressar nesse webinário. Agradeciendo la A traducción simultánea, apresentação la haré en vou español, fazer em principalmente espanhol, para mayor principalmente fluidez y para enfocarlo para en el focar público también no de habla público hispana que pueda também conectar con que nosotros. fala espanhol e que vai estar conectado conosco. Voy a conectar, E enfocar a apresentação principalmente de hoje está focada el piloto de principalmente implementación del no guión piloto de de movilidad implementação de que estuvimos ICE trabajando 11 durante de el año mobilidade em Chile, que 2025 en fizemos colaboración no ano con 2025, con la OPS, el DEIS principalmente. del Ministerio de Salud de Chile, el eh, Servicio de Salud Principalmente com Maule, o BIS-10 do Ministério da Saúde de Chile, o Serviço de Saúde y Maule, donde yo que junto com o personalmente Hospital de São me Juan de radica Deus, acá que eu estou Chile. dirigindo e onde eu Bueno, pertenço, que é a dentro de Universidade los de autores Talca, principales em Chile. del Aqui dentro trabajo dos autores está principais desse la trabalho, doctora Paulina Vega, que es temos quem líder presenta clínica del aqui, que sou equipo eu, o y es Sérgio, la a Paulina bióloga Veiga, que é a liderança da originaria de equipe, Chile acá e a en Chile, biologista Paulina Leighton, originária desse espaço, que Paulina pertenecen al equipo de Leighton, que codificadoras pertence à equipe de Jaime González, codificadora un de ingeniero Indes, que é biomédico Jaime Gonçalves, que é um experto en engenheiro em comunicación, bioinformática que trabalha que es conosco, jefe del área. e Tengo su Jorge contacto por si Pacheco. alguien quisiera Tem meu algún tipo contato, se alguém de quiser algum duda tipo de conversar solucionar acerca algum de tipo estas de dúvida, implementaciones y conversar enquanto a difundir essas el que hemos implementações hecho, e bienvenido sea. compartilhar, divulgar o que Em, temos este es feito. el laboratorio al que Bem-vindos pertenezco, seja. básicamente Esse laboratório que por eu tema faço parte, posicional, basicamente por donde uma trabajo, questão es da el laboratorio que posição, dirijo, que es onde eu Laboratorio trabalho, Talca, um laboratório que que es el estou laboratorio de dirigindo na Universidade simulación de e Talca, que é o informática biomédica. Laboratório de Simulação e Informática Pasando Biomédica. a contarles los detalles del piloto de Agora vamos implementación que se contar dio os en febrero detalhes aquí do en Chile, piloto de implementação de partimos IC11 principalmente por de CIE mobilidade em Chile e 11, partimos inicialmente por que nos damos cuenta que ICE11. tenemos E una isso é o trayectoria de padrão atual disponibilidad que y temos mortalidad, para cadastrar e analisar básicamente una morbilidade evolución e mortalidade. Isso é uma un evolução conocido CIE-10, que es la do clasificación bem conhecido ICD-10 internacional, na perdón, la classificação, clasificación em internacional de enfermedades classificação internacional de zoonotic. Estamos doenças, en la em versión versão 11 10. y Agora estamos já na si versão bien número tiene 11 un montón de cualidades y e características que la principalmente diferencian tem de todas várias las otras. qualidades, Una, características por que ejemplo, que es diferenciam diseñada completamente dos en anteriores. forma Uma que é digital desenhado para ciencia completamente de forma biomédica, digital, viene diseñada vem para entornos digitales, desenhado lo que para facilita contextos digitais, principalmente o que la facilita adopción, principalmente a integración adopção, y a integração, interoperabilidad, que es lo más a importante, con los interoperabilidade, que é bem dispositivos importante, electrónicos. com cadastros Desde el clínicos punto de vista eletrônicos sintáctico y e semántico, registros eletrônicos do nosotros ponto lo de podemos vista incorporar sintático e semântico. con Isso otro tipo de conseguimos incorporar clasificaciones com que outro pueden tipo de mostrar classificações que con conseguimos incorporar estándares del
com padrões do ponto de para vista poder hacer sintático para conseguir fazer paso de información um entre la passo de API informações de entre Kilo a 11, que API, ya les que é voy a a API da comentar, IC11, les voy que a eu vou comentar comentar e vou entrar em maior en qué detalhe está la API. no que está focada Entre essa registros API. clínicos API, electrónicos, entre entre os sistemas cadastros departamentales en clínicos salud, eletrônicos, sistemas cualquier sistema de departamentais información en e salud. qualquer sistema de informação em saúde em geral. Actualmente nosotros estamos desde el punto de Atualmente, vista nós estamos, do regional, ponto de vista comenzamos con la regional, implementación começamos com a del implementação desse piloto. piloto. Tuvimos la fortuna de ser Isso, escogidos tivemos para a sorte de liderar ser ese trabajo escolhidos para y liderarmos esse trabalho. lo comenzamos desde regiones, desde la región del Começamos Maule en Chile, desde a região de en un Maule, em hospital Chile, de alta num complejidad que es hospital el de Hospital alta San Juan de Dios en complexidade, que é o Curicó, Hospital São Juan donde de Deus, em Pulico, lo que hicimos principalmente fue onde o que fizemos principalmente enfocar, y les foi voy a contar en detalle, focar, e vou enfocar contar em la maior API detalhe, y a mas todo lo que es focar el a API entorno e tecnológico tudo o a que é o disposición contexto de tecnológico los à egresos hospitalarios disposição en el hospital. desses egressos Em, hospitalares no ¿Cuáles hospital. son las principales características Quais que são essas posee el principais Chile 11 que la características distinguen que esse de su antecesora IC11 Chile tem? 10? ¿Ya? Principalmente que es digitalmente nativa. ¿Ya? Principalmente Fue que é desarrollada digitalmente para nativa, entornos foi chicos. O desenvolvida sea, para tenemos dentro contextos del digitais. conjunto de Temos dentro el dos, CIE 11, do solo lugar vamos a do mirar a CIE11, modo que depois vamos de ver em maior detalhe, posicionamiento, que lo vean. No nos vamos a esse entrar en detalle posicionamento dentro del para ver. sitio Não vamos entrar em para no matar detalhes el no tiempo. website, porque Sin não embargo, para temos que tempo suficiente. puedan conocer un poco la navegabilidad del Mas para sitio y que sea vocês intuitivo, conhecerem a navegabilidade desde el punto de vista do de website, que é las bem herramientas, de las intuitivo, herramientas que posee el das browser, ferramentas que como tem os el material browsers que e viene o material que vem intuitivo, desde el punto de vista de la de navegación, ponto de las vista de prácticas treinamento dichas, e y as además viene práticas, con todo lo que que es el além que entorno tem tecnológico tudo o o que la tem a ver API com que o nos contexto permite, tecnológico, cuando a hablo de la API. API, hablo de la Quando eu falo interfaz da API, API, estou falando da de interface conectividad de entre conectividade el browser, que nosotros lo entre podemos o bajar y browser, que encapsular, nós podemos descarregar, dentro de un baixar, token, que desculpa, es e el encapsular concepto num técnico que se token, utiliza que é o para conceito técnico que encapsular usamos para una encapsular aplicación, y esa um aplicación funcione aplicativo, e o de cualquier aplicativo que forma en funciona un de qualquer entorno forma local o en un num entorno, contexto local ou podemos decir, num en la contexto, nube o poderíamos desde la web. dizer, na nuvem ou Nosotros podemos desde a web. tener esa opción, como fue digitalmente Podemos ter essa opção. desarrollada. Como Nosotros foi podemos bajar digitalmente directamente la API desenvolvida, y conseguimos posteriormente, obviamente, ir baixar a API actualizándola e y depois conseguir tenerla dentro de atualizar nuestros equipos. e Nosotros deixá-la podemos dentro dos tener nuestros nossos equipos locales equipamentos. para jugar, Poderíamos para ver ter até si nossos conecta equipamentos o no. locais para ver como que Lo que se conecta, denomina para aprender a Foundation usar. Component O que é chamado es Foundation un componente Component bastante importante é um dentro de las componente bem características del importante sistema 11. dentro das características da CE11. La ampliación del número É de expansionar um números de pouco o términos número que se denominan de termos, de entidades conceitos chamados es entidades, bastante e é en comparación muito, con su antecesora Chile 10. em ¿Ya? comparação com o Eso nos permite generar antecessor en 10, general que permite gerar, múltiples em vistas geral, clasificatorias y múltiplas podemos tener una vistas classificatórias, especificidad e bastante podemos ter uma especificidade certera en muito cuanto al severa em diagnóstico que nosotros quanto queremos ao realizar. diagnóstico ¿Ya? que nós gostaríamos de codificar. Incorpora un concepto que es Inclui la um conceito poscoordinación. que é a La poscoordinación es un pós-coordenação. A concepto que pós-coordenação é um enriquece mucho el conceito diagnóstico que primario enriquece muito o diagnóstico con primário nuevos com diagnósticos que se pueden novos diagnósticos que pode incluir en el pode diagnóstico. incluir Eso lo vamos a ver no como diagnóstico. ejemplo Depois como vamos ver coordinación como exemplo pós-coordinación. como que Podemos funciona essa incluir otros pós-coordenação. diagnósticos Podemos o incluir outros incluir diagnósticos lateralidades, ou podemos incluir incluir lateralidade, ou anatomía, pode podemos incluir enriquecer el anatomia, diagnóstico pode primario enriquecer con o otros diagnóstico códigos primário que com enriquecen outros mucho en códigos que general las enriquecem modificaciones. muito em geral as La actualización modificações. continua, o sea, la OMS está Essas con atualizações modelos más allá, continuadas, obviamente el a usuario en OMS general tem va proponiendo cambios y modelo que muchos pilotos permite aos usuários fazer ayudan mucho mudanças, e esses pilotos porque el ajudam piloto lo muito hacemos com isto, directamente con los porque o equipos piloto é clínicos, feito con diretamente los com equipos as clínicos equipes clínicas, que essas están equipes que haciendo estão procesos hospitalarios. fazendo Ellos nos van diretamente. diciendo, y eso E obviamente es eles un estão mecanismo de falando, e retroalimentación logicamente para isso la é um OMS, mecanismo de para la OMS, feedback para y OPS, dentro de eso OPAS e para vamos OMS, e dentro disso retroalimentando también vamos el gerar um desarrollo feedback também, o el desenvolvimento mismo, do mesmo, la misma
da mesma terminologia. nativamente con Está multilingüe, nativamente dependiendo com del idioma que nosotros idiomas. adoptemos Está disponível no idioma y que nós selecionemos e adopta adota rápidamente, no tiene por qué ser rapidamente. una configuración extra. Não tem que ser uma Simplemente configuração abrimos, adicional. configurar el idioma É y só configurar lo o tiene idioma, a adaptado linguagem e a la realidad tem local. adaptado à realidade Contamos también regional. con interoperabilidad semántica con Além otros disto, sistemas. tem interoperabilidade semântica com Aquí outros padrões. tenemos Aqui temos, por exemplo, alta gama de uma estándares, tanto alta programa de semánticos como padrões, tanto sintácticos. semânticos, Esto sintáticos também, favorece desde el punto de vista de la e isso interoperabilidad, é, porque en é general la interoperabilidad funcional com a también interoperabilidade. A tiene interoperabilidade múltiples também estándares tem que nosotros múltiplos podemos padrões onde nós explorar. conseguimos Tenemos estándares explorar, semánticos, e estándares nós temos padrões sintácticos semânticos, hacia sintáticos, multiplicidad. e Posee esas como é uma características API de aberta, então interoperabilidad tem essas semántica con otros características da sistemas. interoperabilidade semântica com outros Este es el sitio. padrões. El sitio Esse é en o general website, esse é o site, e, no voy a em geral, adentrarme não vou entrar en em, detalles dentro del em sitio, pero detalhes dentro bueno, do si ponen en el site, navegador, mas se voy a dejar la eh, imagen aquí al lado. vou En el deixar a navegador se apresentação aqui visitan do lado, e no browser, no distintos navegador, temos browsers, tienen las herramientas múltiplas de línguas uso de ese disponíveis, sistema, ferramentas tienen de uso da información para que ustedes IC11, puedan tem incorporar. informação para que Aquí, por vocês ejemplo, podemos consigam ver incluir. el Por navegador, exemplo, aqui el conseguimos navegador ver mismo, o donde browser es un de case termos, por sensitive, exemplo, donde principalmente buscador ustedes de pueden termos, ir onde incorporando vocês los términos podem y começar a incluir rápidamente esses termos encontrar e la rapidamente codificación achar y posteriormente lo que les a comentaba, la modificação, postcoordinación depois o que eu hacia falava da sistema. pós-coordenação para Dado el baixo. tiempo, no Por vamos conta do a tempo, não vamos ahondar en detalles ver del sitio, os pero detalhes do tienen site. Toma cuidado tienen el com código QR, maiúsculas, que minúsculas, también lo mas tem pueden o ver o QR que pueden Code onde ir vocês a googlear y conseguem rápidamente ver. va a aparecer. Podem ¿Ya? entrar no Google e Lo procurar importante acá diretamente e entonces, vai ya aparecer. las E novedades aqui o que importante, a seleccionamos novidade que nativamente temos, que digital, como foi tenemos un espacio para desenhado API. nativo ¿Ya? Y digital, dentro de ese temos espacio espaço para podemos API. E saber nesse cómo se usa espaço, la API, nós las conseguimos especificaciones saber como que técnicas, usa a tanto API. para diferentes sistemas A operativos, parte para técnica Windows, para para PC, diversos Linux, sistemas y podemos operacionais, ir Windows, Linux, onde nós interiorizándonos más conseguimos de la información interiorizar técnica. mais Son distintos essas informações técnicas. en el É espacio bem donde pueden simples de ser usada e conseguem ver os detalhes aquí, aqui. si lo quieren pistorear Aí está. el Se QR, vocês ahí está quiserem la información escanear esse QR de la Code web. e Lo que les essa mostraba un poco, informação. O que eu algunos screenshots mostrava, de la demostración del case sensitive, que es el aqui browser temos algumas amigable. informações Este browser onde temos tiene las a mismas informação. Olha, é bem características que amigável la API esse cuando ustedes browser, la ese abren. navegador tem as Entonces, ustedes mesmas pueden trabajar características de que na forma API light quando para você poder vai interiorizarse con baixar. los Então productos de pode ustedes, las trabalhar de forma identidades, muito útil, cómo se puede ver interiorizar, mayor como que detalle procura as y cómo se entidades, como puede conseguimos ver hacer maior una detalhe, postcoordinación como que posterior de ese conseguimos mismo ter a termo que pós-coordenação pudimos posterior mostrar con do mesmo otros termo, diagnósticos essa mesma muy entidade, intuitivo de usar. com outros Esto diagnósticos, é bem intuitivo de podríamos decir usar. que es una de las mayores fortalezas Eu que tiene poderia este dizer sistema. que uma das maiores De fortalezas que usabilidad tem no muy IZ11 fácil, muy fácil de usar. No é se muito requiere transversal, muito mayor fácil de usar, tipo de não formación. precisa maior tipo de Entonces, formação, de pasando, treinamento. adentrándonos ya en el piloto, Então, el entrando no objetivo piloto que seguimos diretamente, o durante el año pasado objetivo que fue evaluar estávamos la procurando ano bibliotería y la passado era performance. avaliar a La idea era aplicabilidade técnica. mandar A todo lo que ideia estuvimos era revisando a pegar hacerlo tudo realidad isso, a modo de que piloto fazer y realidade com evaluarlo forma de piloto principalmente e en avaliar un hospital de la región principalmente de Maule, num ¿ya? hospital da Evaluar região la de concordancia Maule diagnóstica e en ingresos avaliar hospitalarios. a concordância diagnóstica em Dentro de los ingressos objetivos hospitalares. específicos que se Dentro trazaron, dos objetivos específicos primero era estabelecidos, implementar y tinha primeiro testear todo lo que implementar era e la fazer um REST, teste de el tudo API do REST, API que REST. está API técnico REST, es, de um ponto REST de es vista un técnico, arquitecto REST é simplemente uma é um donde tipo de arquitetura permite que este que tipo permite de desarrollos tecnológicos sean que esse abiertos, tipo de donde operaciones desenvolvimento como sejam mover, abertos actualizar, em operações como ler, apagar atualizar, o crear, o apagar sea, ou que esa criar, cifra CRUD de la API que REST esse son dado fáciles de hacer, CRUD, son e são sencillos. fáceis ¿Ya? de fazer, são bem Es así como simples. los E principales assim arquitecturas de como la web hoy en as día principais están basadas arquiteturas da en rede estão esta arquitectura baseadas REST. na Entonces la arquitetura idea era redes. bajar Então a esta ideia API
era baixar OPM, essa el app sitio de la que é OMS, fornecida através do digamos, darle una website da información OMS, real, ya no que solamente las usar cosas num en contexto pilotos clínico con real, egresos não só hospitalarios. para fazer um Y teste, mas para fazer eso um nosotros lo piloto com que nos egressos propusimos fue hospitalares, desarrollar e una para isso a plataforma gente decidiu adicional desenvolver a uma través de plataforma Proteínas adicional, Bioparametradas uma plataforma que que depois le eu vou comentar, denominamos que DAISY-11, chamamos que es una plataforma DXC11, principalmente de análisis de que datos é y uma nos ha plataforma de servido para análise de formar dados y e para nós capacitar serve a los também para profesionales clínicos treinar que os quieren profissionais utilizar clínicos que querem eh, usar la API CIE-11 essa emulando los egresos API hospitalarios en Chile. Nosotros vamos a CI11 mostrar una simulando os demostración egressos ahora luego. hospitalares em Chile. Vou Entonces, mostrar para otro vocês punto verem o detalhe. específico E que outro nos fijamos objetivo era específico que nos comparar la estabelecimos concordancia una vez foi comparar a instalado concordância, uma vez la API de CIE-11 estabelecida en a API funcionamiento DIC11 em funcionamento interoperable con el registro clínico, interoperável porque com o queríamos registro que clínico, fueran que isso era interoperables bem para que pudiéramos importante, que hacer de fosse forma fácil interoperável, y de que forma conseguíssemos mínimamente fazer de invasiva forma fácil essa la interoperabilidade API de CIE-11 y el entre registro a API clínico DC11 electrónico que es e esse cadastro indispendible. clínico eletrônico que é Y usado una vez no levantada, hospital. la E uma idea era vez que los obtidas essas clínicos informações, a pudieran ideia era que os profissionais clínicos codificar conseguissem directamente codificar en el diretamente formulario de egreso hospitalario no su formato de registro egressos hospitalario, que hospitalares, que nesse era caso é parte del digital, registro clínico electrónico, porque essa parte do comparar una vez que nosotros registro clínico tuvimos todas eletrônico e esas, comparar uma vez esos que a gente diagnósticos, tivesse comparar la tudo concurrencia isso, esses entre diagnósticos, el comparar médico, essa que era concordância entre o médico, el primer que foi usuario que o primeiro utilizó usuário esta que plataforma que usou nosotros estábamos essa proponiendo, plataforma que nós un estávamos codificador del propondo, hospital, um que codificador do desde el hospital, Departamento de que Bioestadística del dentro do hospital departamento de nos bioestatística ayudaron do hospital nos y ajudaram. después hicimos una nueva validación a E través de depois un Gold fizemos uma Standard, nova que en este validação fue com um una Gold computadora Standard, que ya foi uma experta del codificadora já departamento especialista do del DEIS departamento del do Ministerio de Salud de DEIS, Chile. do Ministério da Saúde do Entonces, Chile. el Então, objetivo principal era o identificar objetivo facilitadores y principal era desafíos para identificar una posterior facilitadores expansión e nacional. desafios para uma ¿Ya? posterior Este fue un expansão poco la nacional. Isso demostración foi a um grandes pouco o rasgos planejamento, que nos muito em llevó. geral, Partimos en que enero nos del levou, año começamos em 2025, el año janeiro de pasado, 2025, ano un passado, kickoff del proyecto, com o empezamos a kickoff hacer do las primeras projeto, reuniones começamos a entre los fazer essas actores primeiras que reuniões estaban entre os participando, atores que estavam OPS, el participando, o Ministerio de Salud, PAS, el Ministério da Servicio de Salud del Saúde, Maule, Serviço de Saúde Hospital de Maule, Curicó, Hospital quien les habla, do Curicó e quem está conocido falando el para equipo vocês, a que me equipe apoya desde el punto de vista de mi que laboratorio, está me apoiando do ponto de donde vista do hicimos estas laboratório, sesiones onde fizeram de os inducción a treinamentos los de equipos clínicos indução às directamente en el equipes hospital, donde se clínicas presentaba diretamente no hospital, onde las apresentava potencialidades de C11, essas cómo se potencialidades veía da el CIE11, browser, como cómo que se dava para ver codificaba, o browser, y como que después nos codificava, llevó e a depois un diseño y nos desarrollo levou para um formato, desenho donde e la idea do era desenvolvimento do poner un formato, entorno onde a que ideia era ter permitiera um ser contexto que replicado permitisse posteriormente. ser El objetivo del replicado piloto depois, es que porque o este objetivo entorno, desse como el piloto objetivo é que que esse teníamos en el contexto, o piloto, objetivo que a era no gente tinha solamente no piloto, probar la não usabilidad, era só especialmente la concordancia de testar a diagnóstico usabilidade, depois a entre los egresos concordância do hospitalarios diagnóstico desses con egressos médico y hospitalares modificadores, sino entre también todo el médico e desarrollo modificadores, mas tecnológico também que que todo o estaba desenvolvimento tecnológico que inserto en el estava piloto pudiera inserido ser no fácilmente piloto exportable, empaquetable. fosse En exportado, mayo comenzó el empacotado. E em kickoff maio começou y esse cadastro dos tuvimos más o menos registros 1 a 2 e meses tivemos registrando, un poco más uns de 2 meses, unos 2 meses meses registrando, cadastrando, registrando, mas um donde pouco mais de 2 meses. en general fue un mes fuerte, donde el Em resto, geral, foi um digamos, mês siguió la forte, onde o analización, resto algunas serviu cosas para incompletas, analisar, para ver ver cómo algumas fue. coisas La idea era incompletas. A ideia evaluar el era piloto para avaliar entregar esse finalmente piloto para retroalimentación y entregarmos que esse feedback, pudiéramos essa escalar ese retroalimentação mismo e que piloto a conseguíssemos otras escalar esse iniciativas. mesmo piloto ¿Ya? para outras Dentro de estas las iniciativas. herramientas que De um utilizamos, ponto de vista das ferramentas como que les comentaba, usamos, el primer objetivo como eu era falava, o primeiro evaluar si objetivo era, era primero que nada, avaliar, porque era a primeira hacíamos vez que este despliegue de fazíamos la API de CI-11. essa Entonces hicimos abertura da el IC11, trabajo muy riguroso desde el punto de vista de fizemos las o indicaciones, trabalho porque la idea era muito replicar rigoroso, todas las guías porque a y ideia era la información que replicar a nosotros guia toda e a proveíamos, informação que é considerando que cualquier fornecida persona que
pela API, ella considerando que qualquer pessoa que replicasse o modelo e tínhamos artigos avaliados, uns artigos científicos de experiência, como como em Dubai, Irã, China, que tinham feito um trabalho parecido. Fizemos uma literatura, ou começamos o trabalho. O primeiro foi estabelecer tudo o que era o Docker, que é o conceito técnico chamado empacotamento da API. A ideia é que toda essa API seja empacotada e instalada em servidores e essa instalação consiga ser estabelecida num servidor ou em outro servidor da mesma forma, com alguns comandos bem simples. Baixar a imagem, que era baixar a API completa, desde o site Downs, criar os conteúdos, as licenças, ver as versões, ver a linguagem, realmente, porque não era suficiente desdobrar esse teste que não era de muito isso para os médicos que iam usar, configurar para que fosse atualizado, porque depois vou contar de qual forma que configuramos, porque a ideia era ter uma configuração local e outra de respaldo, especialmente de backup, especialmente se tínhamos problemas em alguma e ativar a outra, verificar o acesso local na ferramenta de codificação. Isso um pouco a imagem. Isso é muito técnico, não vou entrar em detalhe, muito técnico. Logicamente, se alguém quiser, pode mandar um e-mail, nós podemos ajudar. Temos a OMS também, temos a documentação dessas guias de aplicação também. Mas aqui, quando já deixamos essa bandeira no topo, né? Vamos lançar a API no server. E isso é um pouco a mensagem que eu gostaria de compartilhar quando a gente lança o conteúdo e já dentro do contexto local, nesse caso, essa imagem do computador, nós estamos testando, né? Configuramos, lançamos a API e agora conseguimos ver essa ferramenta de codificação. Então, isso é o primeiro, sabendo que temos uma ferramenta de codificação dentro dos Esto es servidores. a modo Isso é, em geral, para posicionar a arquitetura que de estamos qué trabalhando de um ponto de vista, e aqui vou para que se pueda usar esse expandir, apontador ¿no? para Dónde conseguir estamos, ver melhor estamos onde que posicionados. estamos ¿Ya? posicionados. Desde el punto de vista más bien de la capa Do presentación, ponto de esto es vista una da parte da arquitectura apresentação, convencional denominada é uma arquitetura MVC. convencional MVC chamada es una MVC, arquitectura que se divide, una arquitectura informática, que se uma divide en arquitetura informática que é tres dividida capas em três y se camadas denomina MVC e y por chama eso dice MDC, modelo vista especialmente controlador. por modelo vista Lo que quiere controlador. hacer es O que simplificar gostaríamos é y simplificar encapsular cada capa, e donde tienes encapsular a la cada presentación camada, onde más temos cercana uma al camada usuario, de a lo apresentação que ve mais el próxima usuario. do Y si usuário, nos vamos uno que tem atrás, um es usuário. Se desde vamos um existe passo la capa atrás, poderia ser principal, essa a lo camada que de es la interfaz apresentação, con la cual o que é a interactúa el usuario. interface com a qual vai Tenemos el interagir o usuario, usuário, principalmente onde temos os administradores de la usuários, plataforma que principalmente desarrollamos, administradores da plataforma que estamos usuarios clínicos y desenvolvendo, usuarios os codificadores. usuários clínicos e os Estos usuários usuarios tenían codificadores. que Esses coexistir três con el piloto. usuários tinham que Entendemos coexistir que com o tenemos que piloto. crear un entorno informático que nos Tínhamos que permitiera criar um trabajar contexto como informático que administrador ajudasse a trabalhar como y pudiera administrador, además que administrar en conseguisse, forma além, administrar de de interfaz forma todo el de entorno, no tener interface que todo o estar contexto, codificando. não ter El que estar usuario clínico podía codificando o interactuar con el usuário registro clínico clínico que vai electrónico interagir com o cadastro e esse era registro clínico interoperable con la eletrônico. API de C11 Isso y el usuario é codificador que interoperável com a API posteriormente da tenía la IC11 e interfaz. o Nosotros codificador que teníamos no que final, entregar un na análise soporte da al data, codificador tínhamos para que que entregar nos um pudiera entregar suporte ao información codificador para que respecto a fornecesse la variación de los informações códigos si estaban bien o estaban de mal. um ponto de ¿Ya? vista dos Entonces, códigos esto e a través de una eh, interfaz web, que es alguma outra a modo coisa. que Isso avancemos con la partindo da presentación. interface web, que Y assim como acá en la estamos interfaz web avançando, está el conseguimos desarrollo de nuestro explicar. E proyecto. aqui na camada de negócios está o Esta es la lógica de desenvolvimento que nós negocio fizemos. donde aquí Tínhamos a está todo el lógica paso de después, negócio, onde donde aqui se validan los acontecem as diagnósticos, coisas, onde donde está valida la o API de diagnóstico, Daisy, onde tem que es a API de Daisy, nuestra plataforma, que é a donde nossa tenemos la API de plataforma, Daisy vinculada con onde la API de temos C11. a API Teníamos un de módulo Daisy conectado com Statistics esse, onde y temos por um tanto módulo un de módulo de estatística seguridad. ¿Ya? Utilizamos importante, la um módulo de autenticación a través de segurança, token onde para tínhamos asegurarnos a que nuestros autenticação, esse token para tuviéramos assegurar usuarios que registrados, tivéssemos autorizados y usuários autenticados cadastrados, adecuadamente. autorizados e autenticados
que a informação estivesse fluindo dos servidores a uns servidores resguardados que tínhamos. Então, é bem importante ir comentando esses tópicos, porque de alguma forma, quando alguém quer implementar um novo piloto, tem que considerar. Ninguém gostaria de ter algum tipo de fraqueza, especialmente nessa parte de cibersegurança. Na parte do aplicativo, incluir as instituições, configurar o sistema e o motor de codificação. Isso está integrado com a camada de persistência, onde tem os dados, onde tem as bases de dados, essa camada de persistência modular em 3 camadas, o que vê o usuário, tudo que tem a ver com essa camada de negócio, onde acontecem as coisas, onde passam os scripts, onde analisam a data, e a camada de persistência, que é principalmente onde guardam as informações. Base de dados relacionais, nós usamos toda a API e foi redundante. Em qual sentido foi redundante? Tínhamos uma API local, uma API mais próxima ao cadastro clínico eletrônico e assim foi intencionada, o mais próxima possível aos cadastros clínicos eletrônicos que poderiam estar em outro servidor, mas dentro do mesmo tomara, do mesmo data center, centro de dados, ou dentro dos servidores, e aí, logicamente, a equipe informática. Aqui tínhamos Maule, que tem Álvaro, que foi um grande contribuidor, que é o especialista em interoperabilidade, serviços de saúde Maule, ajudou muito do ponto de vista de levantar essa API o mais próximo possível ao cadastro clínico eletrônico, para evitar latência isso. Enquanto pegamos essa API, podemos ter latência, algum tipo de demora pela rede informática. A ideia era estar o mais próximo, e essa API tinha algum problema, poderia cair a energia, a força, e se tinha alguma incidência, a gente tinha um backup, que era uma API global que estava instaurada nos servidores do Ministério da Saúde. Então, eram as duas coexistindo. O primeiro era consultar a API local por uma questão de proximidade, e se não estava próxima, que tínhamos outra base de dados para guardar as análises de dados, porque aqui tínhamos organização local, dados juntos dentro de um serviço de saúde, dados que estavam dentro de um hospital. E aqui nós tínhamos uma camada de persistência de dados adicional, onde fazíamos a exportação dos dados primários na camada de persistência de dados para conseguir analisar. De um ponto de vista do processo, qual era o processo que estabelecimos e que seguimos, principalmente partia prévia a toda essa configuração que já fiz, um aplicativo do piloto da parte do egresso hospitalário em 2 serviços clínicos que era medicina e psiquiatria. Isso não falei antes, mas é importante falar que não foram todas as especialidades nem o hospital todo. Começamos com psiquiatria e medicina. A digitação do ingresso hospitalar é o que estava falando recentemente. Tem disponível a API, porque essa digitação do ingresso hospitalar era feita com anterioridade. Com toda a configuração que eu já mostrei, fazia esse chamado à API da CIE11, e o primeiro que falava está disponível na API local. Se não estiver disponível, consultava a API global, que era que estava no Ministério da Saúde, que é um espelho da API que nós instalamos no sistema de saúde. E se estava disponível, consultava a API, mostrava o browser, para que dentro desse browser do navegador, o doutor o que fazia era procurar o diagnóstico da forma na qual mostra igual que o website, mas abria uma janela
emergente com a API, esos posibles diagnósticos los e esses seleccionaba, los possíveis guardaba en diagnósticos eram y no estaba selecionados, completo, guardavam na y esto ficha igual parte se del não registro estiver clínico completo. electrónico, Isso faz obviamente, si no está parte do completo, va registro a clínico solicitar eletrônico. Se não estiver cenáculo completo, o vai les va a mandar pedir un aviso que le falta preencher ou vai información, enviar ¿ya? um aviso de que Buscaba falta alguma esto, informação. Se estiver exportaba y completo, posteriormente exportava llegaba e de depois forma inmediata a chegava la de plataforma forma dossier. Y imediata na aquí es plataforma donde do nosotros dossiê. E incorporábamos aí los é onde mecanismos de nós seguridad incorporávamos o mecanismo para de que segurança obviamente tuviéramos un para acceso que seguro y tivéssemos um ahí acesso íbamos seguro registrando e directamente íamos estas registrando codificaciones en nuestra diretamente plataforma essas para un análisis posterior. codificações na nossa ¿Por qué? Porque plataforma para uma análise nosotros no posterior. interveníamos Porque nós não intervíamos el registro en el registro no clínico electrónico, no porque esto obviamente cadastro tiene otro, eletrônico, porque otra isso vía, tem una vía, un uso primario de outra información. via, um Y uso ese uso primário de primario de información es informações. más bien clínico. E esse Entonces, uso é en este caso mais necesitábamos clínico. solamente el Então, como diagnóstico, nós lo que só hacíamos era precisávamos exportar o ese diagnóstico, diagnóstico y o que exportar la fazíamos era codificación exportar esse a nuestra diagnóstico e exportar a plataforma, a la codificação em plataforma nossa que plataforma, a desarrollamos para plataforma que hacer los análisis desenvolvimos posteriores. para fazer os análises posteriores, né? Entonces, así es como se ve, bueno, dentro de Assim é Delphi, como así es como se vemos, abría. Nosotros, assim é como abria. esto emula, y aquí Nós, por exemplo, parece isso está que emulando e preferiblemente que lo pode podamos ser ver que seja en la preferível web. movimentar na web. Miren, acá yo tengo el navegador, espero que se vea Aqui bien. temos o site, o Esta es la navegador. plataforma, ¿ya? Esta es la plataforma, aquí Essa é a tenemos, yo tengo plataforma. acceso a administrador, entonces Eu tenho acesso em incorporamos, por administrador. ejemplo, los mapeos de CIE a CIE11 Incluímos para um tener mapeamento de CIE a pudiéramos CIE11 tener mayor riqueza, o para sea, ter todos los diagnósticos maior también riqueza. podrían ser mapeados y esto era Os diagnósticos principalmente a podiam través ser del mapeados e isso archivo era que provee la principalmente OMS, através do porque la arquivo OMS provee fornecido pela el OMS. mapeo, nosotros lo A OMS incorporamos y fornece um ya lo hacíamos en mapeamento forma automática. e Bueno, estas son todas las mantenedoras de la institución, las está nos entidades que mantedores están da en la región, instituição, que obviamente están todas as entidades geolocalizadas. associadas que estão No fue todas, aplicado en mas todas las como já especialidades, falei, fuimos não aplicados foi incluído solamente isso en dos. em todas as especialidades, Acá mas también vai tenemos ser só justita em dois. una pequeña Temos interfaz de entrenamiento donde la aí uma idea es que interface nosotros podamos de capacitar a las personas mantenimento onde a ideia era en treinar procedimientos as posteriores. pessoas Si se e aí fijan, fazer um esto cadastro tiene algunos e numeritos. olha, isso ¿Ya? tem uns Estos numeritos números. Esses están números relacionados con el informe estão estadístico de ingreso relacionados hospitalario com en esse Chile. relatório estatístico de ingresso hospitalário Obviamente, usado no cada Chile. numerito hacía mención Logicamente, cada número a una fazia menção, referencia, porque basicamente, a obviamente uma no se utilizaron referência, todos los porque campos. aqui não Recordemos ahí usaram que el todos os objetivo del espaços, piloto porque não era era o medir el objetivo do ingreso, piloto fazer el um informe símil estadístico do hospitalario. ingresso do El informe objetivo del piloto era estatístico otro. hospitalar. Entonces, Esse o objetivo do utilizamos piloto era outro. algunos campos Usamos más alguns bien espaços, pode ser de mais prueba y de lo más importante teste, está aquí abajo, e o mais donde importante en está el aqui na parte diagnóstico inferior, onde no lo que diagnóstico, venía y es lo o que estava aí importamos desde el registro e o que clínico electrónico. importamos desde o Como les digo, cadastro esta clínico parte es eletrônico e, como obviamente falei, essa parte, una essa interfaz de entrenamiento interface, que sirve é uma justamente para interface de treinamento que ajuda um capacitar pouco al para público treinar objetivo donde uno ao quiere público intervenir, como por ejemplo, objetivo, o un público-alvo, paciente onde queremos intervir, mellitus por exemplo, con diabetes, mellitus, hipertensión. é um exemplo Y, X, né? Qualquer um, né? Mas y así aqui es como se ve dentro de é assim como conseguimos ver perdón, dentro. se me abrió Desculpa a falta aqui. bueno, por eso tengo preparado en la Por diapositiva, isso, temos pronto no si slide. falla el internet, aquí tengo, Porque se falha a internet, então eu tenho backup, comodín. né? Lo que hacíamos era O ingresar el que diagnóstico fazíamos principal era ingressar no dentro del código diagnóstico que principal se dentro do generaba en la OMS. código Nosotros C11C, encontrábamos la entidad junto com o browser, se selecciona. ¿No? Se ia selecciona y ahí se selecionando, podía ver selecionado aí, directamente e y poder conseguia ver guiar el resultado. diretamente, guiar e Entonces, ter já cadastrado aí. aquí hay un pequeño video que me lo voy a Aqui saltar, temos um que pequeno simplemente es vídeo que eu vou pular como un poco lo que porque yo le estaba é mostrando en o que eu vivo. estava já mostrando ao vivo, então não faz sentido eu apresentar de novo. Bien. Acá, por Só um ejemplo, minutinho. tienen los E aqui, por registros exemplo, temos os que queríamos cadastros, hacer. né? Los Que eu registros, estos queria registros fueron mostrar. Esses cadastros, porque esta es parte del entrenamiento, porque una plataforma isso faz parte do modificada, treinamento. A plataforma esto está modificada conectado aí, directamente con la API, isso está conectado pero diretamente com a para API. análisis de todos los datos Mas que para surgieran del análise de piloto, todos os dados que nosotros surgiram do piloto, traemos acá. nós Y acá trazemos están aqui. todos los diagnósticos
E aqui tem todos os diagnósticos e isso posterior passava, logicamente, pelos filtros das validações posteriores e tínhamos e levávamos em conta essa revisora inicial, que é a senhora Patrícia Rojas, codificadora do hospital, de grande experiência do Hospital de San Juan de Dios de Y Curicó. tenemos, por E ejemplo, aqui temos, por de exemplo, cómo ellos lo veían. Aquí están las de instrucciones. como eles Era bastante estavam vendo. simple, Aqui tem as era bastante inclusões, era simple porque tenía un solo switch bem y simples de el um ponto de switch vista uno de um podía switch, dejar e o en switch a gente correcto o poderia incorrecto, deixar eso em certo ou indistinto errado, e a la isso base. logicamente Entonces nosotros podíamos estava mover el switch fechado, y e a dejar gente el conseguia diagnóstico como movimentar incorrecto o o correcto. switch e Y deixar o después eso diagnóstico volvía a ser validado certo ou errado. por E isso depois será validadora validado gold estándar del Ministerio pela de Salud. validadora Y cada com una padrão obviamente dejaba do sus Ministério da Saúde. datos. Aquí E podíamos cada ver uma tinha o seu el registro de cadastro. cada una E y aqui el diagnóstico conseguíamos que hacía ver o la equipe cadastro y de por uma qué ella e consideraba que por títulos de por que que ela incorrecto ese considerava que diagnóstico. estava errado, por exemplo, o diagnóstico, Esta né? plataforma nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho Essa porque plataforma obviamente ajudou muito porque la data no la análise data posterior. de registro la teníamos hoy en los servidores E del porque a Servicio de dado Salud, do pero nosotros registro necesitábamos tínhamos nos analizar esa servidores do data. Serviço Y de Saúde, obviamente, mas obviamente precisávamos teníamos analisar os dados qué e esses porcentaje de registros, esse verdad cadastro, teníamos essa entre porcentagem de médico concordância que tínhamos codificador entre general y médico, posteriormente por codificador estándar, do hospital ¿recuerda cómo e había sido depois el por piloto? ¿Qué padrão. E números como que podíamos tinha obtener? sido o piloto? Quais números que Desde el punto de poderíamos vista obter daí? metodológico de E de um aplicación, ponto de vista bueno, metodológico de Curicó, aplicação do quien no piloto, aqui temos Curicó. conoce Para quem el não mapa de Chile, conhece eso hay esse un mapa zoom do in Chile, dentro del Valle e del aí temos Maipo, um zoom na área esta es central la do región Chile. del Maule, yo estoy acá en Essa era a Talca, região Curicó do Maule, eu estou está em a Talca. 60 kilómetros hacia el norte, Curicó. acá está la Curicó está capital um Santiago, pouco ao y norte, aqui temos tratamos a de capital, Santiago. implementar planificación, capacitación del E equipo eu clínico, falava de desarrollo planejamento, treinamento da de las equipe clínica, herramientas de informática, desenvolvimento la das ferramentas codificación, informáticas, fue el piloto que empezamos codificação, y que foi a validamos. piloto realmente, e ¿Cuáles análise fueron los também. servicios que intervenimos Quais que foram os en serviços el que año intervimos 2025? no Medicina ano interna y 2025? psiquiatría. Medicina ¿Ya? interna Y e las herramientas psiquiatria. utilizadas, que E as de ferramentas alguna forma usadas, yo las que estaba de alguma desarrollando y forma eu las estava estaba comentando desenvolvendo ya. e estava Daisy es comentando, la plataforma que nos sirvió Daisy, para el que é a análisis plataforma que nos y es una ajudou para a plataforma análise, únicamente para e la uma formación. plataforma bem La rica formación para hacer o treinamento, cursos, para porque capacitação, está para fazer directamente cursos, vinculada con porque la está API. No hay diretamente que vinculada absolutamente com a nada. API. O sea, Não tem que literalmente fazer uno ingresa absolutamente y nada, ya é só ingressar empieza a codificar. e Entonces es começa a bastante codificar. Então, rica y como é tiene muito rica, estos perfiles de e revisores, como tem esses perfis uno de revisores, puede a cambiar ese gente perfil de pode revisor até por un mudar perfil de esse perfil profesor, de o un revisor por perfil um de de tutor para professor hacer una ou capacitación y tutor para posteriormente fazer um validar los treinamento e depois diagnósticos que avaliar los alumnos os diagnósticos feitos pelos vamos a alunos, resumir os ya. alunos, entre aspas, ou aqueles Em, formados, Proactive basicamente. REST y el navegador, E ¿ya? Para el análisis depois de tínhamos a datos, parte do navegador ¿sí? também Para e para nuestro análise análisis de de datos, dados, para lo análise que de se hizo dados. fue los métodos O que para el foi análisis de feito datos. foi esses Primero, métodos que extraer foram la información extraer de as los servidores del informações Servicio de dos Salud del Maule servidores do Serviço de Saúde e do Maule incorporarlos dentro de la e plataforma incorporá-los dentro da 3. plataforma Esta 3. extracción, si bien Essa lo extração hicimos é en archivos de verdade que a formato gente JSON, fez no llegamos em arquivos a de hacerlo formato porque aquí el JSON. objetivo Não incluso fue, conseguimos no fazê-lo llegamos porque a não era estandarizarlo o en un formato objetivo do sintáctico como piloto. Fire. Não chegamos a Sí estandarizar queremos num hacerlo formato ahora. sintático como Fire. Teníamos O pensado que porque gostaríamos de fazer pasando del agora é formato que temos JSON adaptado, porque passar de um el Servicio de formato Salud JSON que o exportó a través de Serviço una de API Saúde exportou através de toda la uma API, información a la plataforma toda Daisy. a informação Esta da es una plataforma API, DAISY API del e Servicio de Salud, a la comunicação API entre as de APIs, a Daisy. API do Serviço de Se Saúde e a ejecuta a API través de de un DAISY. archivo en formato JSON. Quando temos Y para pasar del arquivo, formato formato JSON a JSON, Fire, e passando do formato hay JSON un a paso Fire, que es tem muy que é simple de hacer. Entonces lo queremos hacer muito para poder simples de fazer e estandarizar gostaríamos y de una fazer tercera para ejecución que gerar queremos esse padrão e hacer es padronizar importar y e mostrar exportar de forma de que estándar forma a través exporta e de importa otros de forma sistemas. padrão através de outros Las variables principales padrões. de análisis fueron los diagnósticos principales, As variáveis de causas análise internas, ¿ya? são as Estamos causas hablando egresos internas, hospitalarios, no nos olvidemos, egressos hospitalares y las herramientas a utilizar en el análisis de e datos, as que ahí ferramentas obviamente de nos ayudó análise de mucho el equipo dados, del que aí 3, logicamente que ajudou gracias a muito a ellos equipe hicimos un de equipo três, bien que graças a eles heterogéneo, fizemos uma donde equipe teníamos muito ingenieros, heterogênea, investigadores, onde teníamos tínhamos médicos,
engenheiros, Bastante rico codificadores, desde el punto de médicos. vista de la Foi muito heterogeneidad y la rico do ponto de precisión, vista da además de la heterogeneidade, conexões e que pusimos interdisciplinaridade, que todos deixamos encima del proyecto. todos Se nesse hizo cálculo de projeto. concordancia, matrices y etiquetas de error Fizemos para cálculo ver de los porcentajes de concordância para concordancia ver entre as diagnóstico porcentagens de y concordância entre especialmente entre diagnóstico, los perfiles de médicos, especialmente codificadoras y gold do standard. médicos, codificadores Dentro de e esto, gold ¿cuáles fueron los standard. principales resultados Dentro que disso, quais obtuvimos? que foram os principais Los principales resultados que resultados obtivemos? Os principais resultados se lograron registrar dentro analisaram, del piloto conseguimos 457 cadastrar ingresos dentro do hospitalarios. piloto Esto 457 corresponde ingressos a hospitalares. que 57 Isto, esses distribuidos, 457 fueron distribuidos foram a distribuídos 279 de de médico interno 279 de y medicina 27 interna e 178 de del psiquiatria, hospital mencionado, el Hospital San Juan de Dios dos de Curicó. hospitais mencionados, Hospital de Cada São Juan registro de Dios de incluía, Curico, e obviamente, cada registro un incluía, diagnóstico codificado por el logicamente, um médico diagnóstico modificado pelo responsable doutor de realizar el responsável ingreso hospitalario de y realizar o después egresso al mismo hospitalar. diagnóstico había una Depois, no revisión mesmo del diagnóstico, codificador tinha uma revisão institucional, do en este caso codificador la institucional, señora Patricia, na que senhora comenté Patrícia, anteriormente, que eu y falei teníamos agora, además después una e posterior tínhamos revisión del além mismo uma diagnóstico posterior como revisão referente do nacional, mesmo diagnóstico como que referente nacional, lo dividiera desde que el conferiu 6 al desde Ministerio de Salud. ¿Ya? Daily nos desde ayudó mucho también. no, Bueno, Daily es no parte del Ministério da equipo, Saúde. Isso faz equipo parte da bastante equipe, amplio y temos uma equipe consolidado, muito podríamos ampla, decir, consolidada, de poderíamos dizer, implementación de donde implementação, onde comentamos principalmente, y comentamos estos resultados principalmente, después e esses se los voy a resultados, compartir porque están publicados, o depois eu sea, vou fueron publicados compartilhar, en la estão revista publicados, foram de la OPS publicados y no estamos en Jornal do proceso de Paz. publicación Estamos de num nuevos processo de publicação hallazgos que sacamos del piloto. de novos achados que Entonces, aquí tínhamos se do piloto. considera Aqui como considerava diagnóstico principal la causa o externa y hasta diagnóstico principal, seis causa diagnósticos externa e secundarios até por 6 cada cadastro. diagnósticos secundários Esos por fueron cada los desses datos que se cadastros. analizaban por E cada uno isso de los foi os registros. dados analisados por Dentro de cada la dos, cobertura de la dos revisión diagnóstica registros. especifican Dentro da el diagnóstico cobertura, principal, especifica o los diagnóstico diagnósticos secundarios, principal incluyendo las e os causas diagnósticos externas, secundários, olhando essas fueron causas realizados externas, casi por foram completo. O conferidos sea, quase casi no em hubo pérdida de datos. completo, quase não teve Tuvimos perda de dados. muy poco Teve dato que muito llegó pouco incompleto dado en la que revista chegou o dato que incompleto, estuviera que não conseguia incompleta. conferir La mayor cantidad de ou los que datos não se se pudo visse. revisar A maior en parte una dos dados amplitud conseguiu ser cercana al conferida e 100% estava muito completo, claro, próximo ao realizado. 0% de diferença Las nas concordancias revisões diagnósticas, e as concordâncias estas concordancias diagnósticas. diagnósticas tenemos As principalmente concordâncias diagnósticas, la acreditamos que concordancia de Gold principalmente Standard essa con la concordância do concordancia gold del standard com a codificador concordância eran do bastante altas, codificador tanto el diagnóstico era principal muito como los alta, diagnósticos tanto o secundarios. diagnóstico Donde principal no como o tuvimos éxito fue en secundários, causa externa, onde que não que tivemos una de las cosas sucesso foi na causa que después externa, tuvimos que analizar, que é uma das principalmente coisas para poder que depois entregar este tivemos que diagnóstico analisar, principal. especialmente para conseguir Hay entregar esse varias feedback, essa causales retroalimentação. del por Eu qué tinha fue tan várias baja causas do esa porquê que foi concordancia tão entre la baixa causa essa externa que concordância entre a planteó el causa médico y externa posteriormente que la que estabeleceu o doutor e validó, a que validaron los codificadores. validaram os ¿Ya? Hubo codificadores. 33 diagnósticos principales Teve 33 diagnósticos principais, de los cuales el 97% dos se quais relacionó con la 97% omisión de era pós-coordinación relacionado com a del omissão de crucero de errores. pós-coordenação O de sea, um ponto de si vista se dos fijan, la erros. mayor Se cantidad de vocês veem, porcentajes a era por maior una parte da omisión de porcentagem era pós-coordinación. por O sea, omissão de el pós-coordenação, enriquecimiento que yo les quer comentaba dizer, de un enriquecimento que estou código falando principal con do códigos código que puedan principal ser com códigos que agregados pudessem allí a ser la misma codificación. O adicionados sea, lo que na hacía mesma principalmente codificação. O que fazia era agregar nuevos principalmente diagnósticos. era ¿Ya? adicionar Claro, novos los codificadores diagnósticos. tienen más Então, experiencia y ya os conocen codificadores mais las experientes e características que de la escala de conhecem as Gauss, características da hacían C11 mención y etiquetaban faziam que ese código podía menção ser e post-coordinado, rotulavam que podía ser esse catalogado código como error. poderia ser coordenado, Las causas externas catalogado como revisaron erro. el número de errores, As causas externas foi 250, ao campo com y maior número de puede erros, que estuvieran 250. E aqui asociadas eu con el acredito código. que era O sea, associado no habían errores incorretamente o semánticos. código, Yo creo que não tinha erros semânticos. una de las cosas Uma que das analizamos era coisas que que analisamos era que la causa externa en general la a dejamos causa abierta. externa, em geral, Dejamos abierta a que estava cualquiera pudiera estava incorporar aberta causas para que externas. qualquer No le pusimos incluísse ningún causa tipo de externa e não lógica de deixamos nenhum negocio tipo que de solo lógica por de algún tipo de negócio que diagnóstico só num pudiera tipo de dejar causa diagnóstico externa. poderia Dejamos adicionar causa abierta externa. una de las Deixava aberta e era una de las razones
uma das razões pelas quais tivemos tanto ¿Ya? Entonces, eh, diagnóstico secundario casi nada. erros de causa Claro, externa. Nos síntomas erros secundarios, secundários, ya principalmente erros la mayor, que vinculados, menores la vinculados mayor, na pós-coordenação. podríamos decir, falta de A maior diagnóstico, falha de falta de diagnóstico, coordinación ou entre los falta de diagnósticos coordenação fue determinada por entre el os tema de la diagnósticos foi pós-coordinación. determinada pela questão de pós-coordenação. Implicancias principales de los resultados. Implicância Primero, principal la validez e dos diagnóstica tiene altos resultados. puntos Primeiro, de médicos validade donde diagnóstica, tínhamos todos concordância estaban entre os médicos, prácticamente en algunos codificadores e gold standard, próximo ao 100%, 100% e lo alguns até que nos 100%, demostró y nos o que entregó los mostrou resultados de que e entregou lo resultados intuitivo y lo de que o usable de este browser intuitivo e usável desse era browser, na suficiente para lo que prática, nosotros pensábamos. O sea, se puede integrar a un flujo clínico coincida sin com o pérdida que a de gente precisión. pensava. Pode ser Y integrado num codificar un fluxo primo que clínico no sem tenían mayor perda experiencia en de codificación, precisão. Incluímos no básicamente públicos sem experiência em codificação. O treinamento foi mínimo, presentación del browser, foi da no apresentação do una browser, formación não minuciosa, teve y todo lo que se treinamento entregó a muito través del cuidadoso. Ministerio de Foram Salud, entregues através do de un Ministério curso da abierto Saúde que cualquiera um podía curso entrar a aberto que participar, qualquer pero en general no poderia hubo problemas participar, con que mas em geral não teve incluso problemas de um y ponto de vista do logró uso la buena e codificación de los da diagnósticos a boa través codificação dos del browser diagnósticos que através nosotros do implementamos. browser de Sions que nós La estávamos formación de, bueno, implementando. los errores principalmente, y Os ahí a lo erros, mejor principalmente, e aí es pode un ser tema que tenemos que uma questão que que precisamos ahondar y vamos a tener que entrar em abordar juntos. detalhe e Y vamos ter que fazer uma formación ênfase es na incorporar formação los temas e vinculados con incluir pós-coordinación. as questões O sea, vinculadas com pós-coordenação, principalmente entregando principalmente esta herramienta entregando valiosa para essa poder enriquecer los diagnósticos. ferramenta de muito valor para enriquecer El os uso de la API fue diagnósticos. bastante O simple, o uso sea, da no hubo API foi problemas de bem manejo, simples, não hubo tinha problemas problemas de de algum tipo, nem problemas de um desarrollo ponto de de vista de infraestrutura, de foi interoperabilidad digital y muito reporting. fluido em No, o sea, interoperabilidade e suporte Daisy fue digital. O uso bastante da ameno, DAISY, los que codificadores foi muito menos, hicieron un trabajo codificadores espectacular al fizeram respecto, um porque trabalho maravilhoso Daisy era desse un ponto de trabajo vista, más porque bien para a los DAISY era um codificadores. trabalho Nosotros mais para importamos os la base de datos codificadores. Nós codificados importamos porque os dados los desde o serviço de médicos saúde trabajaban porque os principalmente o médicos trabajaban con el trabalhavam, registro único clínico. principalmente, trabalhavam com Entonces, o nosotros lo que cadastro hacemos es único eletrônico, o poner a registro único disposición de eletrônico. los codificadores Deixamos essa para cada disposição aplicación. dos Y los codificadores e codificadores importávamos trabajaron esses sin ningún dados. problema con la E os plataforma. codificadores trabalharam ¿Ya? sem Entonces, problema com a ahí se puede plataforma. aprovechar al máximo Aí el potencial conseguimos semántico del aproveitar estándar ao con seguros máximo esse jurídicos y potencial información. semântico do standard Esto nos com permite seguros. y nos Isso entrega fornece ideias e fornece herramientas também para hacer una proyección nacional. ferramentas ¿Ya? para fazer Nosotros uma ofrecimos projeção la ruta nacional. O para piloto el oferece Centro um C11, roteiro para a detectando parte y desse 11, el país, destacando en este caso e, Hospital Mundo B y el nesse Ministerio de Salud caso, B, também los consiga ver, e o objetivos dentro de Ministério la também, ruta incluindo dentro dos dentro de objetivos la de ruta, la saúde, idea es tener onde a ideia é crecimiento termos um en los próximos escalonamento venideros nos y próximos desarrollando una anos gobernanza institucional y e formación uma permanente. governança La idea es institucional e este treinamento tipo de piloto permanente. A ojalá ideia é que pueda esse ir tipo de creciendo en pilotos diversos lugares consiga crescer del em territorio nacional. diversos Y lugares del do territorio território regional, porque nacional e do obviamente también território queremos regional exportar também, esta porque a experiencia ideia y é apoyar a exportarmos essa naciones parte vecinas e que apoiar quieran solicitar as el nações apoyo en la vizinhas que implementación o peçam de pilotos apoio o na de este tipo implementação de de instalamientos. pilotos ou de alguns El trabajo instalamentos. futuro que estamos Trabalho futuro considerando que durante nós el estamos 26 considerando precisamente es durante o ano consolidar este 26, piloto especialmente y é ya consolidar esse piloto incorporar un modelo de e madurez incluir um rápido modelo de para las maturidade também instituciones de salud para que para as puedan instituições de diagnosticar en saúde, este estado para que estándar consigam con esta diagnosticar qual que é o identificación de estado brechas, deles, de um de ponto brechas de más vista bien de conceptuales identificar y brechas, brechas prácticas, conceptuais e operacionais práticas, apoyar una guía apoiarmos uma regional para que guia sea regional fácil, para para que que cualquiera consiga que ser está fácil este tipo de presentaciones que para yo esse estoy tipo dando de ahora apresentações no que sean estou tan fornecendo nesse momento para usuario que não dependientes, sino que sejam sean más tão bien dependentes autónomas, do que la usuário, gente, así mas como la página de la autônomas, que OMS as pessoas, assim como a entrega página da OMS, tanto la está API entregando de tanto a C11 API como do la C11 guía de quanto aplicación, a nosotros guia do también podamos aplicativo, nós entregar também una guía consigamos de entregar, implementación. entregarmos uma guia de Incorporando implementação, ferramentas uma como guia de Daisy implementação, y nosotros incluindo obviamente la dejamos ferramentas como Daisy, que nós público, logicamente deixamos como bem dejarla público e incorporada deixar dentro de este entorno incluída y dentro hacer que desse podamos contexto seguir e fazer um y rascunho daí fácil de implementar fácil de y seguir, que fácil de implementar e diferentes que servicios de salud os y diversos hospitales serviços de puedan saúde e aplicar hospitais con consigam aplicar
como com consecuencia de un piloto y a posteriormente consequência de instalamento. um piloto e Entonces, a posteriormente septiembre ya instalamento. obviamente vamos a tener Então, la para documentación setembro, vamos ter, técnica, logicamente, a científica, documentação técnica e esto científica, e a genere ideia é que conocimiento, isso nos puede gere entusiasmar esto conhecimento, y podamos seguir pode avanzando fornecer mais en ideias e una consigamos exitosa continuar implementación avançando tanto a nivel num sucesso nacional da como a implementação nivel no nível nacional internacional e também no dentro nível del estándar internacional CIOMS. desse Bien, padrão para C11. concluir y Nas cerrando un poco conclusões, então, e encerrando um este pouco webinar, esse webinário, la, la alta viabilidad técnica a alta viabilidade es bastante, como les comentaba, simple de configurar. é muito simples de configurar. Si no quieren hacer el entorno completo que Se yo les não comenté, quiser fazer o también es entorno válido. O sea, completo que eu pueden falei, é válido também incorporar e las vocês herramientas que conseguem da incluir as CIOMS ferramentas y pueden da OMS, incorporar incluir el também browser de C11, o incorporarlo browser da dentro de su ciência, API para incluso poder dentro da API, ver el browser. para Ellos pueden conseguir ver bajar, o pueden browser, configurarlo y conseguem pueden hacer solo baixar, limpieza. configurar e Y fazer después só pueden ir isso. escalando. La E siguiente depois etapa puede conseguem ser escalonar. vincularlo con un registro A clínico próxima o fase emular é un registro vincular com clínico um o cadastro clínico incorporar, por ejemplo, e emular um dentro registro clínico. todo lo que Incorporar, por presentación exemplo, del dentro registro do clínico, contexto la da integración con apresentação do API. registro clínico, a integração Después, com a como API. respuesta a esa información Depois, y como resposta a pueden essas ir informações, e assim en la conseguem complejidad hasta llegar a un aumentando a entorno clínico real. complexidade e Esto até iríamos al chegar num próximo módulo. contexto clínico real, El que é objetivo o que a ahora gente ya fez em para modo de piloto terminar, e o objetivo esse hablábamos ano é de escalar. pasar del piloto Esperamos passar do todas las piloto a especialidades del hospital todas as en Curicó especialidades do hospital em Curicó y deseoso de que se puedan incorporar más e hospitales en esta cruzada. com ¿Ya? o desejo que muitos Evidencia mais concordância hospitais diagnóstica, sejam la idea es incluídos. mejorar, Elevado aunque los concordância diagnóstica, a ideia é que porcentajes de mesmo concordância as diagnóstica iban porcentagens de bastante concordância elevados, casi diagnóstica todos eram cercanos muito al altos, 100%. muitos próximos dos La 100%. idea es mejorar, por A ejemplo, ideia é la melhorar, por causa. exemplo, O sea, a cómo poder causa hacer un externa. énfasis Como y que dejar conseguimos fazer claro uma que ênfase la causa externa al e ambiente deixar tiene claro una lógica de que negocio a vinculada con causa diagnóstico. externa tem uma Ahí hay un lógica de trabajo negócios suplementario. vinculada com os diagnósticos e Los aí tem um principales trabalho errores para ser que feito. se Os principais evidenciaron erros dentro que del evidenciamos trabajo dentro do relacionados nosso con la trabalho poscoordinación. estão La relacionados com a coordinación que pós-coordenação. detectar los Pós-coordenação codificadores, que que obviamente los detectaram codificadores os ya tienen codificadores, conocimiento, logicamente os están formados en codificadores são esto, experientes e lo têm conocen treinamento no bastante bien. padrão, conhecem muito bem. Otra conclusión importante es Mas que se uma requiere una conclusão estrategia de escalamiento importante y é que formación. precisa uma estratégia de Y escalonamento e nosotros lo que hicimos treinamento, fue formação. planificar O que bastante nós bien y fizemos foi estructuradamente lo planejar que muito íbamos a bem hacer e de forma desde el punto de estruturada vista, o y que no íamos solamente desde el fazer, punto de vista do ponto de informático, vista, e sino desde el não punto de vista só ponto clínico. de vista Entonces tenemos que informático, mas também tener una clínico. Então, estrategia clara nós de precisamos ter cómo, uma estratégia clara primero convocar, de segundo como fazemos preparar esse y chamado, tercero depois darnos el treinar, tiempo formar a e depois que tomar um tempo veamos un também piloto para para estabelecer configurar um y hacer una piloto, estrategia de para TDM acostumar e fazer uma para estratégia poder de evaluar testing y inicial para posteriormente conseguir avaliar e darle, depois fornecer, darle uso a esta API forne- que tiene unas fornecer um características uso bastante para a API poderosas que desde tem el punto de umas vista de características muito poderosas de um ponto de tiene vista una base, o sea, de el piloto esses nos formatos. entrega Tem um bastante trabalho, base então o para nosotros hacer piloto sólida el não instalación. fornece para Sabemos nós que nosotros muitas no ideias para necesitamos base mayor sólida, esfuerzo desde o el que punto de nós fizemos vista não precisava ni muito esforço de um económico, ponto de ni vista nem técnico, ni econômico, nem infraestructura. técnico, Entonces, nem dentro de infraestrutura. esos aspectos, Então, es dentro fundamental desses porque un aspecto aspectos, é económico una vez fundamental, se puede porque um aspecto reemplazar econômico às vezes implementaciones pode que desde el reemplaçar punto, implementações que, de um ponto no de hay una vista técnico, é complejidad muito muy simples, não tem elevada uma desde el punto de complexidade vista muito para alta levantar el de API. um ponto de vista técnico Hoy para día estamos levantar a a nivel de API e de um infraestructura ponto de también. vista da infraestrutura é muito Lo simples. que sí hay que tener resguardos, Precisamos ter resguardos obviamente de proteções las também, uso redundancias. das proteções, ter essas Tenemos, como redundâncias, les comentaba, ter, como eu já falei, contemplado tomar aqui una implementación a nivel local y uma otra a implementação nivel no de alto nível rendimiento o local e global, outra no nível de y que alto también la pueden rendimento apuntar ou global, a que la OMS, podem pero eso apontar sí a OMS, mas preferiría ser um pouco tener el mais control difícil. de Prefiro ter controle de lo que se hace dentro do de que é mesas feito. Por isso, locales de principalmente a definición. local é a principal Lo para otro, mim. los equipos clínicos lo tomaron Outra parte, as equipes clínicas tomaram fueron muito bem. muy, Eles foram muy motivadores en muito cuanto a los motivadores directores de enquanto a isto. servicio, de Os diretores de serviço, os de los departamentos diretores clínicos, dos departamentos bastante clínicos, muito apoyadores desde el punto de vista de apoio de um ponto de vista coordinarse con todo su equipo de clínico y se poder coordenar com a equipe incorporar clínica estos nuevos e diagnósticos, incluir esta nueva codificación.
esses novos diagnósticos e codificação. Esta es la bibliografía y aquí está, bueno, aquí están los Essa é a bibliografia e aqui temos os principais resultados que nós tiramos desse piloto, que posteriormente vamos estar no processo de escrever mais um También vamos a e publicar também todo lo que es el vamos entorno publicar para que lo puedan tener por todo sí. o Bueno, contexto para acá ter na está, disposição bueno, esta es la e página donde baixar está facilmente, la descarregar, información que baixar estamos essa presentando. página Y da C11 que vimos recentemente. antes de pasar, bueno, dar E antes de las começar, gracias por la audiencia, agradecer bastante também pela gente presença de todos y aqui. Vemos que tinha bastantes pessoas motivado a e eu ayudar, estou muito a colaborar. motivado para ajudar, Tenga a alguna colaborar duda, con quien com quiera quem tiver alguma dúvida, plantear algún tipo de, quem quiser de estabelecer algum piloto tipo interesado de o piloto solamente conocer más información. interessado Yo ou só abierto conhecer mais a las preguntas que van a informações. venir ahora y Estou aberto às posteriormente perguntas, a otras preguntas mesmo que só que puedan temos surgir a 2 medida que minutos vayan e viendo, porque a medida que outras vamos perguntas que podem avanzando, surgir van surgiendo quando dudas. que vocês estão vendo. Enquanto Para terminar, avançamos, aparecem mais dúvidas. quisiera E para también finalizar, anunciar, no sé si gostaria Catri a lo mejor anunciar, quisiera não sei se anunciarlo. Catri gostaria de anunciar esse próximo webinar. Si quieres, Catri, o, Many thanks, Catri, Dr. Sergio. bom, muito It was a very obrigado, Sérgio. good presentation. I enjoyed Foi most of uma your ótima questions. apresentação, eu We have 3 minutes desfrutei muito. for the Teve muitas perguntas, simultaneous mas translation. I só try temos to 3 answer as many minutos questions I can da in chat. interpretação simultânea If there e are more, tentei responder please, a maior I parte guess dessas that perguntas they no can chat e reach no you, Q&A. Sergio, directly, or E Dr. se tiver Sergio, mais, you can então put, vamos pedir my para email enviar address in diretamente chat, para você, and Sérgio, I ou can pode also try enviar to para answer mim on those. também. Eu I vou just have escrever o one meu thing e-mail before no chat e vou closing, tentar responder. to say Antes de again, encerrar, então, so much thank you, gostaria Sergio, então de and agradecer we de will novo a continue working Sérgio together with the Ministry of e Health of nós vamos Chile continuar and Dr. trabalhando Sergio juntos with com o his Ministério team da for the Saúde do second Chile, phases of Sérgio e a equipe dele, implementation. para Saying essa this was the segunda first proof fase of da concept, implementação. and Como foi falado, isso foi a now primeira the pilot will extend teste it de other conceito departments in the do primeiro hospital, piloto, agora and vai ser the further estendido a outros fields of departamentos system. do hospital But e I want to take dentro some do sistema de opportunity saúde to do also Chile say mesmo. that our Mas eu gostaria de next tomar essa oportunidade também webinar para will falar be on que o 9 of nosso April, próximo webinar as vai part ser of the em webinar abril series 9, como representative with Dr. parte Javier das Vargas nossas from séries de Peru, webinars, and apresentando o Dr. concurrently Javier Vargas do Peru, our medical moderado doctor from Chile, Dr. por Chiakimiki, nosso and it will be on the foundations doutora of de best Chile, a practices in doutora virtual transformation of Shakimiki, CRBS. que vai falar So, dos fundamentos e as for melhores further práticas da notes, transformação please say that we digital thank you desses for registros eletrônicos de saúde. participation. E We sem mais, hope gostaria de agradecer a todo mundo pela sua participação. the maximum Tivemos amount we uma, were able to é, have. uma But participação de we mais de will have the 500 recordings pessoas, of que part of foi the o event, máximo que permitia so na you sala. can Mas vamos ter também as gravações no you can website da listen OPAS to know the video e further OPAS with TV with your e colleagues, podem or to divulgar também o vídeo listen to para ter recording maior material at com your os leisure. colegas ou para ouvir Thank you so much, e and ver de novo a gravação depois, se preferir. E muito obrigada com todos e boa semana e bom dia para todos. Até mais!